Olá, turma do nono ano A. Espero que vocês estejam bem. Como combinei na semana passada, hoje eu estou enviando essa videoaula de correção, tá? Com algumas questões sobre alguns dos conteúdos que a gente vivenciou até o momento com essas aulas remotas. Só não coloquei, não deu para abordar todos os conteúdos, senão ficaria muitas questões para poder corrigir. Mas eu escolhi as mais importantes para que vocês possam dar continuidade da Química no primeiro ano, certo? Eita, peraí que o celular aqui deu uma viradinha. Estou aqui na minha engenhoca para poder depois deslocar ele para mostrar o cálculo a vocês da questão de número 2. Só um minutinho aqui, viu? Pronto. Então, como eu estava dizendo, a gente começa a conferir. Eu vou estar olhando para a tela do computador, onde estão as questões, e olhando para a tela daqui, do celular, onde está gravando a videoaula, certo? Vejam só. A primeira questão está relativa à densidade. Na verdade, eu nem comecei a pegar aquelas questões iniciais, onde a gente começou a ver o conceito da química, a importância dos alquimistas na química, certo? Porque essa parte eu acho que deu para vocês entenderem, porque ainda estava nas aulas presenciais, todos estavam. Já a partir desse conteúdo, que eu comecei aí com a primeira questão, cuidado aqui para não derrubar aqui, que está em solto. Essa questão, esse conteúdo, na verdade, foi quando começou justamente a pandemia e assim as aulas remotas, certo? Então, veja, a primeira questão relativa à densidade, certo? Aí dá uma tabela com algumas substâncias, certo? E a densidade dessas substâncias. O que é a densidade? Densidade é uma grandeza ou uma razão, pode-se dizer, levando-se em consideração como sendo a matemática, onde divide-se a massa de um corpo sobre o volume desse mesmo corpo, certo? E aí dá a densidade na tabela da prata, do ácido sulfúrico, da água. Essa água é na temperatura normal da atmosfera, certo? Nas condições normais de temperatura e pressão, a água líquida tem densidade de 1 grama por centímetros cúbicos, ok? O ferro, o alumínio, o chumbo, cobre, ouro e metanol. Então, aí em seguida tem só essas substâncias? Lógico não, tem muito mais substâncias. Em seguida vem as perguntas, né? Isso é a letra A e a letra B. Aí diz, qual a substância de menor densidade? Se a gente olhar direitinho aí, tá óbvio qual é a substância de menor densidade aí, que é qual? A última, por sinal, que é o qual, já estou escutando daqui, metanol, não é isso? Então, metanol é a substância que tem 0,79 ou 79 gramas por milímetros cúbicos. Aí vocês vão lá na letra A e colocam metanol. Não precisa colocar o valor numérico da densidade, não. Basta colocar o nome da substância. Letra B. Depois da água, que a gente viu que tem a água assim no estado líquido, nas condições normais de temperatura e pressão, qual a substância de menor densidade? Bom, metanol já não se conta, porque tem que ser menor, pode ser o seguinte, tem que ser maior que a água, mas menor que outros valores que tem aí maior, não é isso? Então vamos lá, metanol não conta mais, água não conta mais. Qual a substância entre essas que estão aí? Vamos recapitular a minha explicação. Qual a substância, tirando o metanol e a água, que tem menor densidade? Certo? Porque depois do metanol, em seguida vem quem? A água, certo? Então, depois da água, qual é a substância dessa tabela que tem menor densidade? A gente olha uma por uma. Prata não pode, que já é 10,5. Aí já vem logo em seguida, por coincidência, 1,841, que é o ácido sulfúrico. Não fique pensando que é 1,841, porque o 841 é um número grande não, mas o que vai contar é o que está antes da vírgula, então é 1, então não chega nem a 2. Água não conta, ferro já é 7, já está alto.
alumínio 2, alto, chumbo 11, cobre 9, ouro 19. Então, qual a substância depois da água que tem menor densidade? É o ácido sulfúrico, certo? Então, vocês colocam aí como a opção, ou na verdade, como resposta da letra B de bola da questão 1, ácido sulfúrico, ok? Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida com relação a essa questão, porque é uma questão mais simples. É só questão de visualizar os valores, certo? Tendo como referência, quanto menor a densidade, quanto menor o valor numérico da substância, menor a densidade. Recapitulando, quanto menor o valor numérico que estiver na coluna da densidade, menor vai ser a sua densidade, ok? Segunda questão, essa questão, eu vou até pedir a ajuda da minha menina aqui para segurar como é o nome? O celular, para que eu possa gravar explicando o que eu fiz já para vocês de cálculo, que é um cálculozinho que vocês precisam entender como ocorre. Vem cá, filha, por favor. Pronto. Que mão de obra, viu, turma? Para poder botar essa câmera aqui no sentido que vocês possam visualizar. Vejam só. Toda questão que envolve cálculos, se for dados para poder achar o resultado do que se pede, é importante colocar esses dadozinhos. Ó. Então, o que é que pede a questão 2? Calcular a densidade, D de densidade, certo? Do mercúrio, o símbolo do mercúrio é esse aqui, ó, na tabela periódica, que é o próximo conteúdo que vocês vão ver, certo? Que tem massa de 1.360 gramas e volume de 100 centímetros cúbicos. Tendo esses dados, eu vou lançar onde? Na fórmula que existe de densidade, que é a razão da massa de um corpo sobre o seu próprio volume. Então, substitua a massa, 1.360, pelo volume, que é 100. Corta 0 e outro 0, então restou 136 dividido por 10. Não vai dar um valor exato, vai dar um valor decimal. Aí 136 dividido por 10 é questão agora de saber fazer divisão, né? Isso na matemática, é uma questão de saber as operações matemáticas. Então, 13 dividido por 10 vai dar 1 vezes 10, 10, sobra 3, baixa 6. 36 dividido por 10 vai dar 3 vezes 10, 30, sobra 6, aí 6 vou deixar restando não pode, eu acrescento o 0 e coloco uma vírgula. Aí 6 vezes 10, 60, para 60 nada. Então, o valor da densidade do mercúrio, Hg, é de 13,6 gramas por centímetro cúbico. Então, aqui, o que vai dificultar, quem não estiver entendendo, é a questão da operação, certo? Da divisão. Mas a questão que posso dizer, da fórmula é muito simples. É só pegar o dado da massa, do volume e substituir na fórmula da densidade, que assim a gente acha a densidade do mercúrio que está sendo pedido, ok? Qualquer dúvida, você pode me procurar no privado com relação a essa questão ou qualquer outra, que eu vou que eu vou tentar reexplicar para que vocês possam entender, tá bom? Vou dar uma pausa de novo para poder retomar normal. Bom, vamos lá agora. Terceira questão. Na terceira questão diz o seguinte: 3 líquidos, água, que está aí A, benzeno e cloroformo, foram colocados numa proveta, originando seguinte aspecto. A seguir, temos uma tabela com a densidade de cada líquido. Essa questão, por sinal, eu até já enviei para vocês, viu? Mas como é uma questão de revisão, certo? E é uma questão muito fácil, na verdade não é nem muito fácil, muito bom para que vocês possam entender a questão da densidade, levando em consideração ilustrações, gráficos, tabelas. Na verdade não tem gráfico, né? Mas ilustração, tabela, eu achei importante refazê-la, principalmente para as pessoas que perderam essa explicação. Certo? Mas quem já viu, acho que só vai estar, essa daqui só vai estar, que pode-se dizer, reforçando mesmo o entendimento e a aprendizagem que já adquiriu, certo? Aí diz aí, ó, e dá a densidade de cada um, no caso das substâncias. A água,
certo? Ó, relaciona a substância A, B e C com as mencionadas na tabela. A água tem densidade 1 grama por centímetro cúbico nas condições normais de temperatura e pressão, certo? Que é no estado líquido, estado físico líquido. O benzeno tem densidade 0,90 e o clorofórmio densidade 1,53. E diz na informação, no enunciado, que, baseando-se nessas informações e em seus conhecimentos sobre densidade, relaciona as substâncias A, B e C, ou seja, quanto menor for a densidade de um corpo, ou seja, o valor numérico da densidade de um corpo, a tendência vai ser desse corpo ficar mais leve. É como um navio, ou uma boia mesmo que a gente vê na praia. A boia boiando. Boia por quê? Porque a densidade dela, da boia, ou de uma bola, é leve. A densidade do ar é leve. Então, na boia ou numa bola, faz com que essa boia faça o quê? Flutue na água, ou poderia ser em outra substância, depende de qual referência está utilizando, certo? Então, o que é importante vocês entenderem é que quanto menor o valor numérico de quanto menor o valor numérico da densidade de um corpo, maior é a tendência dele o quê? Flutuar, certo? Então, vejam, nessa proveta tá a substância A, B e C, que a gente vai ter que dizer que se essa A, B ou C vai ser, quem vai ser o benzeno na A, quem vai, nas letras a gente vai ter que identificar quem vai ser desse A, se vai ser o benzeno, água ou clorofórmio, se o B vai ser a água, benzeno, clorofórmio, de acordo com o quê? Com a densidade. Quem é que vai ter menor densidade? Quem estiver flutuando, quem estiver mais, que posso dizer, mais alto na coluna da proveta. Porque se estiver mais alto na coluna da proveta, significa que seu valor numérico é menor e assim fica flutuando com relação às outras substâncias. Então, de acordo com o valor numérico, quem tem, no caso aí, menor densidade é o benzeno, não é nem a água, porque o benzeno tem 0,90, então tem menor densidade que a água. Então, quem vai ser a letra A? A letra A vai ser o benzeno. Depois, a coluna B, ou a letra B, vai ser quem? A água, porque é a substância que tem o segundo menor valor numérico e, portanto, vai ficar no meio, assim, ó, um meio termo. Nem flutua maior que o benzeno, nem afunda como o clorofórmio. Então, quem vai ficar identificado como a letra B vai ser a água. E C vai ser quem? O clorofórmio, que tem um valor numérico maior e, portanto, densidade maior e, portanto, afunda. Ok? Então, lembrar que quanto menor a densidade de um corpo, mais leve ele vai ser e vai ter tendência a flutuar. Aí alguém pergunta, ô professora, a gente não afunda quando está numa piscina, numa praia, mas aí quando morre, depois aparece o corpo boiando. Quando a gente morre, ou na verdade, quando a gente está vivo, as condições das substâncias que estão no nosso corpo tem uma densidade, certo? A densidade das substâncias que está no nosso corpo é uma. Quando a gente morre, a densidade dessas substâncias são alteradas. Alterando, fazem com que elas fiquem com densidade menor, permitindo com que, assim, que a densidade do corpo fique menor e assim o corpo o quê? Flutue. E aí as pessoas acham, as pessoas que estão boiando porque morreram afogadas de alguma forma ou outra, entenderam? Vivo nós temos uma densidade, morto a densidade da gente diminui, por isso que a gente boia, flutua, ok? Então, recapitulando, quem ficou na coluna identificado com a letra A foi o benzeno, letra B, água e letra C, clorofórmio C, ok? Quarta questão, vamos lá. Identifique nos sistemas abaixo se as substâncias, já é outro conteúdo, são substâncias simples, substâncias compostas ou misturas. Vejam,
Substâncias simples são substâncias formadas por um só elemento químico. Pode ter vários átomos, 3, 4, 5, 6, 10 átomos, mas é formada por um só elemento químico. Por exemplo, o O2, o oxigênio O2. Só tem um elemento químico que é o oxigênio, né? Embora duas vezes, ó, O2. Embora com dois átomos, mas só temos um oxigênio. Aliás, só temos um elemento químico que é o oxigênio, certo? Então, a gente diz que uma substância simples é uma substância formada por apenas um tipo de elemento químico, embora possa ter 4, 5, 6, vários átomos formando esse elemento químico, certo? Substância composta é aquela formada por mais de um elemento químico. Então, eu posso ter uma letra ou duas letras simbolizando aquele elemento químico, certo? Por exemplo, cloreto de sódio, que no caso é, vou botar aqui, ó. Cloreto de sódio. E antes a gente viu o oxigênio. Vou tentar mostrar para vocês aqui, ó. Vejam só. Aqui, O2, o elemento químico é o oxigênio, certo? Só tem ele, o O. Embora tenha desses dois aqui, que é o número de átomos que forma o oxigênio. NaCl é o cloreto de sódio. Minha letrinha deve estar horrorosa aí, né? Vou até botar ela melhor para ver se vocês entendem. Vocês sabem que minha letra não é bonita, mas dá para entender, né? Vocês já estão acostumados com minhas letrinhas, vejam. Cloreto de sódio, NaCl. Isso aqui a gente pode dizer que é uma substância composta. Por que composta? Porque é formada por elementos químicos diferentes. Tem o sódio e tem o cloro. Enquanto que aqui era uma substância simples, por quê? Porque é formada unicamente por um tipo só de elemento químico, que é o oxigênio. Como outro exemplo, o hidrogênio, o gás hidrogênio, o gás nitrogênio. Então, veja, formado somente por oxigênio, aqui formado só por hidrogênio, aqui formado só por nitrogênio. Então, aqui eu posso dizer que são substâncias simples, podendo ter aqui vários numerozinhos, porque aqui significa o número de átomos, e não o número, a quantidade ou a diferença de elementos químicos, não. Já aqui é uma substância composta, certo? E quando é que é mistura? Mistura é quando numa mesma substância, que pode dizer, no mesmo conjunto há uma mistura de mais de uma de substância. Por exemplo, misturar o sal com a água, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, com o H2O. Aí eu estou fazendo uma mistura. Se a gente pega o copo com água, depois adiciona uma colherzinha de sal, que é o cloreto de sódio, mexeu, a gente tem uma mistura. E numa mistura, a gente tem mais de uma substância ali juntas, certo? Então, mostra em seguida o sistema. No sistema, vocês vão ver a imagenzinha no sistema 1 lá. Principalmente quem tiver colorido, foi melhor se tirou cópia ou pintou, para deixar bem fácil de entender a explicação. No sistema 1 aí da ilustração tem umas esferazinhas, umas bolinhas todas pintadas de preto. Essa daí significa que é um elemento químico diferente da outra esferazinhas ou bolinhas que estão transparentes, ó, sem cor, tá vendo? Tem umas que tá pintada de preto, que é um elemento químico, e tem outras que estão, que eu posso dizer se transparente ou de branco sem cor, que já é outro elemento químico. Então, nesse sistema, a gente tem aí, que posso dizer, substâncias simples. Por que simples, professora? Porque aqui a gente tem no 1, as bolinhas ou esferas pretas é de um elemento químico, e essas, pode-se dizer que é transparente ou branca, já é de outro elemento químico. Então, dentro desse sistema 1, a gente só tem substâncias simples. No sistema 2, a gente só tem também substâncias simples, ó, só que tudo transparente ou branca, que pode-se dizer. No sistema 3, a gente vê unida agora, ó, tanto esfera de uma cor, branca ou transparente, como vocês quiserem dizer, colada com as esferas ou bolinhas pretas,
certo? Então, essa bolinha preta, que é de um elemento químico, colado com a bolinha branca, que é de outro elemento químico, está dizendo que elas estão juntas formando elementos químicos diferentes, juntas estão formando substâncias compostas, ou seja, de átomos ou elementos químicos diferentes. A primeira, observem, tem só bolinha preta junta ou só bolinha branca, mas não tá junta, coladinha, bolinha preta com bolinha branca, tá? Não tá. Então, por isso que a gente diz ali que ali só tem substâncias simples, só de um determinado tipo de elemento químico no preto, só de um determinado tipo de elemento químico no branco. No sistema 2, só tem também bolinhas brancas juntas, sem nenhuma outra cor. Então, ali também é substâncias simples, somente de um mesmo elemento químico. No sistema 3, como eu disse a vocês, tem bolinhas de cores diferentes juntas. Então, são átomos de elementos químicos diferentes juntas. Então, aí eu digo que está formando o quê? Substância composta, certo? Porque tenho um elemento químico representado por um átomo preto e tem um outro elemento químico representado por um átomo branco, ok? Então, no sistema 3, eu tenho substância composta. E no sistema 4, deu a doida, professora. Agora tem preto, tem branco, tem vermelho. Vejam, a gente tem preto, que representa um elemento químico. Depois tem o branco sozinho, que representa outro elemento químico. Depois temos o branco com o vermelho junto, mostrando que há o quê? Misturando vermelho com branco. Está mostrando o quê? Que tem substância composta, ou seja, são átomos de elementos químicos diferentes juntos. Então, a gente tem aí o quê? Uma mistura, porque está misturado substâncias compostas com substâncias simples. Então, aí a gente tem uma mistura. Então, na resposta, ficaria o quê? Sistema 1, seria, no caso, substâncias simples. Sistema 2, também substâncias simples. Sistema 3, substância composta. E sistema 4 são as misturas, porque aí está misturado tanto substância composta como as simples. Ok? Recapitulando. 1 e 2, substâncias simples nos sistemas. 3, substância composta. E 4 são as misturas, que tem misturado tanto substância composta como substâncias simples. Ok? Qualquer dúvida, pode recorrer ao meu privado, que eu faço questão de tirar, certo? Que uma coisa é presencial, eu tenho bem ciência disso, e outra é a gente tentar explicar esses sistemas de moléculas via online sem mais recursos, tá? Quinta questão. As substâncias químicas podem ser classificadas, como eu acabei de falar, simples ou compostas. Simples, formada por um mesmo elemento químico, embora possa ter vários átomos, ou composta, formada por 2 ou mais elementos químicos e, portanto, por mais átomos. E átomos diferentes, que vai formar esses elementos químicos diferentes. Indique a alternativa, ou seja, a opção, que apresenta 2 substâncias simples e 3 compostas, respectivamente, ou seja, uma atrás da outra. Primeiro tem que ter 2 substâncias, as 2 primeiras têm que ser simples e as 3 últimas têm que ser compostas, certo? Eu não vou me atrelar a olhar cada uma, senão o vídeo vai ficar pesado, vai ficar cansativo. Então, deixa eu olhar aqui rapidamente e aí explico para vocês qual é que tem aí logo no começo. As 2 primeiras são simples e as 3 últimas compostas. Letra B. A letra B, a gente tem o primeiro elemento químico, que é o ouro aí, AU, é o ouro, certo? Esse símbolo aí é do ouro. Ô, professora, mas não tem letras diferentes, não são elementos químicos diferentes, não. Tem elemento químico que é representado por 2 letras, tá, gente? Vocês vão ver na próxima, o conteúdo próximo vai ser tabela periódica. Então, na tabela periódica, vocês vão poder observar que tem elementos químicos que são representados com o símbolo somente com uma letra. Tem elementos químicos que são representados por 2 letras. Mas isso não quer dizer que ele vai deixar de ser simples ou vai deixar de ser, passar a ser composta porque tem 2 letras, não, tá? O elemento químico ouro representado pela letra A e U. Então, continua simples, formado somente pelo átomo do ouro, certo? Aí é uma substância simples. Depois vem o O2.
o oxigênio, que é formado somente pelo átomo, também tem 2 átomos do elemento químico oxigênio. Aí em seguida vem 3 substâncias compostas, o CO2, que é o carbono, o oxigênio. Tem carbono e oxigênio juntos formando a substância composta. Átomos de elementos químicos diferentes juntos formando a substância composta. Segunda substância composta, o HCl, que é o ácido clorídrico, o H junto do Cl. Então aí a gente tem 2 elementos químicos juntos formando a substância composta. Depois vem a que eu já tinha explicado, ó, NaCl, sódio e cloro, 2 elementos químicos juntos formando a substância composta. Então, a alternativa que vai estar, respectivamente, 2 substâncias simples e 3 compostas é a letra B de bola. Dúvida, recorra ao meu privado, certo? Então, marca aí a letra B da 5ª questão. 6ª questão. Classifique as substâncias puras abaixo em simples ou compostas. Mais uma com relação a esse tipo de conteúdo, que é bom, porque quanto mais vocês praticarem, vocês vão saber diferenciar o que é uma substância simples e o que é uma substância composta. Vejam, H e Cl, simples ou composta? Estou esperando aqui, acho que eu estou ouvindo. Composta, espero que a maioria tenha pensado assim. Composta, por que composta? Porque eu tenho H de hidrogênio e Cl de cloro. Ô, professor, mas como é que eu vou saber que H é de hidrogênio e Cl é de cloro? Não se preocupem que vocês vão poder, que posso dizer, ter mais controle dessas letrinhas que representam esses elementos químicos mais adiante, quando começar a ver a tabela periódica. Mas de início é saber que uma letra, geralmente, ou 2 formam um elemento químico. E o hidrogênio é H, Cl e cloro. Então, se elas estão juntas, está formando a substância composta, que por sinal aí é o ácido clorídrico. Então, o HCl é uma substância composta. Elementos químicos diferentes juntos, substância composta. Letra B. Só tem o hidrogênio. Mesmo tendo 2, 3, 4, 5, 6 como número aí, é o número de átomos, certo? Mas só tem um elemento químico aí. Então, a substância é substância simples, certo? Letra B, substância simples. Depois, NH3 tem o nitrogênio e tem o hidrogênio. O 3, ou 2, ou 1 é o número de átomos que formam esse hidrogênio, certo? Não se preocupe com esse número aí, não. Esse número é o número de átomos que vai formar o elemento químico, certo? Então, aí eu tenho novamente 2 elementos químicos unidos. Então, eu tenho uma substância composta. Certo? Letra C, substância composta. E a letra D, eu acho que está facilzinho, o O2, que é o oxigênio, só tem o mesmo oxigênio, embora 2, 3, não sei quantos átomos, mas só um elemento químico, então a gente tem uma substância simples, ok? Espero que tenha dado para clarear mais quem está aí atento, prestando atenção com relação a essa questão de substâncias simples e substância composta. 7ª questão. Questão de misturas aí, ó. Abaixo estão 2 exemplos de misturas. Escreva abaixo qual é a homogênea e qual é a heterogênea. Mistura homogênea é quando tem 2 ou mais componentes misturados e que a gente só vê uma só fase. É o caso da 2ª ilustração, que está representando aí, ou poderia ser água com sal ou água com açúcar. A gente pega um recipiente, como está aí, o copo, e coloca sal ou açúcar e mexe, embora tenham 2 substâncias juntas, mas a gente, depois da mistura, só vai ver uma. Então, a gente diz aí que a mistura é uma mistura homogênea, da água com sal ou açúcar, que está aí na 2ª ilustração. Já voltando à 1ª ilustração, a gente vê dentro desse becker que a gente tem aí uma mistura com fases diferentes. Aí a gente diz que essa mistura é heterogênea. Por que heterogênea? Porque essa mistura mostra fases diferentes, ou seja, essas substâncias não se misturam na mistura, ou posso dizer, formam fases diferentes. A gente tem o óleo em cima, no meio a água e a areia embaixo. Se a gente fosse olhar a densidade aí, a gente diria que a densidade de quem é menor? A densidade do óleo, né? Porque o óleo ficou acima da água. Depois, o de menor densidade, depois do óleo, seria a água. E, por fim, a areia teria a maior densidade, por isso que afundou, não é isso? Mas, com relação à mistura, essa aí é uma mistura heterogênea. Homo significa mesmo, igual, uma mesma fase, que é o caso da 2ª ilustração.
Hétero significa diferente. Ó, homossexual, pessoa que tem relação sexual com indivíduo da mesma espécie, mulher com mulher, homem com homem. Então, homo significa mesmo, igual. Hétero significa diferente. Heterossexual, pessoas que têm relação sexual com sexos diferentes, mulher com homem, homem com mulher. Então, hétero, diferente. Então, heterogênea porque tem fases diferentes. Então, a primeira mistura da ilustração é uma mistura heterogênea. A segunda mistura homogênea, porque apresenta uma só fase. Ok? E vamos agora para a última questão, que é sobre justamente o último conteúdo que a gente viu, que foi a questão de modelos e teorias dos átomos, né? Isso a gente viu o modelo de Dalton, depois viu o modelo de Thomson, depois viu o modelo de Rutherford e, por fim, o modelo de Rutherford-Bohr. Termina aí as teorias atômicas? Não. Essas 4 primeiras teorias atômicas evolutivas, que vai evoluindo ao longo do tempo, são para que vocês tenham um embasamento teórico e ideia de como a estrutura de um átomo, para quando chegar na química do primeiro ano, vocês conhecerem mais 2 modelos ainda mais atualizados de átomos, certo? Então, de acordo com o que vocês devem ter visto, no caso, no livro de vocês, ou na internet, ou nas anotações que eu enviei para quem, no caso, tirou cópia, pode ver que a primeira ilustração, eu até botei em ordem mesmo, tudo sequenciado para não confundir a cabeça de vocês. Esse modelo aqui do primeiro átomo é como descrevia Dalton. Dizia que o átomo era uma esfera maciça e brilhante, certo? Então, esse primeiro modelo aqui, como está dizendo abaixo, identifica os cientistas, de acordo com a evolução dos átomos atômicos. De acordo com a evolução dos modelos atômicos abaixo, identifica os cientistas que apresentou cada um desses modelos. O modelo de uma bola maciça de brilhar, com certeza, era o modelo atômico de Dalton. O modelo que falava que o átomo parecia um pudim de passas ou um bolo com passas era o modelo de Thomson, certo? O modelo que falava do sistema planetário, ou seja, que comparava o núcleo do átomo como sendo o Sol e os elétrons como sendo o planeta, era o modelo de Rutherford. E, por fim, o último modelo que está aí é o modelo de Rutherford-Bohr, que é só mostrando as camadas, suportando o número máximo de elétrons em cada uma dessas camadas, K, L, M, que também é o conteúdo que vocês vão ver mais adiante depois de tabela periódica, certo? Próximo conteúdo nosso vai ser tabela periódica e em seguida vai ser, no caso, a distribuição dos elétrons por camadas e por subníveis, certo? Então, aí fica pela ordem, de acordo com os modelos apresentados pelos cientistas,